Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre o funcionamento do mercado financeiro, principalmente o funcionamento de bancos e da bolsa de valores, tá? Entender como que funciona esse mercado. Claro, não é uma aula que, nossa, que economia, tal, coisas muito aprofundadas, mas só para ter noção básica de como isso funciona e como isso interfere, claro, na sociedade para que você consiga aplicar algum conceito numa prova de geografia, história, redação e por aí vai, tá? Galera, é o seguinte, ó, toda vez que a gente fala de investimento, dinheiro, essas coisas, a primeira noção que a gente tem que ter é a noção do que significa capital. Eu tenho certeza, galera, que se eu perguntasse aqui pra vocês, a gente tivesse lado a lado, falar assim, ô rapaz, ou então rapariga, né? O que significa capital? Você falaria, professor, capital é dinheiro. E eu falaria pra vocês, olha, muito cuidado porque essa noção não é muito correta. Se eu tivesse, por exemplo, aqui nas minhas mãos, uma nota de R$2, esse R$2 da minha mão não é capital. Esse R$2 que estivesse na minha mão seria uma mercadoria. Isso é uma coisa importante. Eu vou anotando alguns conceitos no decorrer da aula, tá? Toda vez que a gente fala de uma moeda, e quando eu falo para vocês moeda, entendam um papel moeda, né? R$1, $1, etc. Entendam isso como se fosse uma mercadoria. Professor, como assim uma mercadoria? Mercadoria. Uma mercadoria como um arroz, um feijão, essas coisas. Só que é uma mercadoria que ela tem uma fácil troca. Então, por exemplo, a gente, sei lá, eu trabalho, presto um serviço, e aí eu quero, obviamente, receber coisas em troca dessa minha venda da força de trabalho. Aí, vamos imaginar, eu estou trabalhando para um colégio, aí o colégio fala, pô, Ricardo, isso é legal, você trabalhou, aí eu quero te pagar mercadorias. O colégio vai perguntar, Ricardo, você quer quanto de arroz? Quanto de feijão? Você quer uma parcela de uma viagem? Você quer um carro? Não vai fazer isso, claro. O que o colégio faz? Ele me dá uma mercadoria que é de fácil troca, que todo mundo aceita, papel moeda, no caso aqui do Brasil, R$1, né, papel moeda, para que eu consiga trocar por outras mercadorias. Então tenha noção, galera, que uma moeda nada mais é do que uma mercadoria, só que de facílima troca. E claro, está sujeita às variações de uma mercadoria qualquer, ou seja, a lei da oferta e da procura. Então, se você tem muito da moeda sendo oferecida no mercado, a tendência é que o preço dessa mercadoria abaixe, e quando você tem pouco dessa moeda sendo oferecida no mercado, a tendência é que essa mercadoria aumente o seu preço. Galera, é normal, assim como todas as outras. A gente vai ver como isso é importante, por exemplo, quando a gente começar a discutir taxa de juros, a taxa Selic, a impressão de papel moeda, porque vai fazer bastante significado, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso capital, ó. Então, se capital não é dinheiro em si, eu diria para vocês que a palavra melhor para capital seria investimento. Professor, mas como assim investimento? Por exemplo, tenho R$2. Esse R$2 parado é uma mercadoria. Agora, se eu pego esses R$2 e coloco numa poupança, por exemplo, pô, aí beleza. Aí esses R$2, eles vão, por exemplo, fazer sentido porque eles vão render, sei lá, 2% ao ano, 2,25% ao ano. Geralmente é ligado à taxa Selic, tá? Essa remuneração. E aí é um dinheiro que está me fazendo ganhar mais dinheiro. É um investimento. Pô, beleza, então essa mercadoria virou um capital. Mas não necessariamente precisa ser um investimento em banco. Precisa ser um investimento, por exemplo, em bolsa de valores. Galera, convenhamos, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma forma de investimento também. Por exemplo, eu comprei uma câmera adequada para gravação, eu comprei um microfone de lapela, eu comprei uma iluminação, instalei uma lousa. Galera, tudo isso que eu estou fazendo é um investimento, porque eu acho que isso, além de, claro, né, toda a função social, eu não desprezo isso, mas além de toda a função social, é um investimento, um dinheiro que eu gastei, que vai me render mais dinheiro. Qual que é a minha esperança? A minha esperança é, pô, com uma lousa eu vou conseguir colocar informações na lousa. Isso vai fazer os alunos aprenderem mais. Os alunos aprendem mais gente visualiza, mais gente, sei lá, paga para ter o curso, mais gente quer ouvir o que eu estou falando. Percebe como é uma forma de investimento também? Então aqui nesse caso, o meu microfone, a minha câmera, a minha iluminação, a minha lousa, o giz, galera, os equipamentos também são forma de investimento, também é uma forma de capital, tá bom? Então entendam, capital não é dinheiro. Se eu tivesse que dar um sinônimo, capital é investimento. É um dinheiro que você investe que vai te permitir ganhar mais dinheiro. Tanto que existe uma teoria chamada de reprodução ampliada do capital. Qual que é essa teoria? Se você é um bom capitalista, o que você faz? Você tem aqui um capital inicial. Esse capital inicial você vai produzir uma mercadoria. Essa mercadoria vai ser comercializada para você ter um capital, teoricamente, maior que o seu capital inicial. Senão, né, o capitalista é meio tonto. O que você faz com esse capital maior? Você reinveste na produção. Aí você vai ter mais capital, você vai produzir mais mercadoria ou mercadoria melhor, vai comercializar mais e vai ter mais dinheiro. Aí você investe mais,
e assim você vai expandindo o seu capital. É a chamada reprodução ampliada, tá bom? Beleza, professor. Tendo essa noção, então, a gente pode dividir as formas de capital em dois tipos principais, o capital fixo e o capital especulativo. O que seria um capital fixo? É todo aquele investimento que você faz em coisas concretas. Por exemplo, galera, o que eu estou fazendo aqui com vocês, todas as formas, giz, lousa, câmera, iluminação, tudo isso é capital físico. São coisas concretas que eu comprei, que eu espero que me deem mais dinheiro, me deem satisfação aí profissional. Então, capital fixo. Um comércio que você abre, uma indústria que você abre, uma fazenda que você tem, os equipamentos, coisas concretas efetivamente. Foi muito importante ao longo da história, quando a gente falava de um capitalismo comercial da época das grandes navegações, de um capitalismo industrial da primeira e da segunda revolução industrial, era a principal forma de capital, tá? Hoje, a forma de capital que predomina é o capital especulativo, que também a gente pode chamar de capital volátil. Para quem manja um pouquinho mais de química, sabe que volátil é uma coisa que evapora muito fácil, né? Então, sei lá, tal produto é volátil, quer dizer que se você deixar ele paradinho, a tendência é que ele evapore rápido. Ou o chamado smart money. Ô louco, hein? Olha isso em meu inglês, hein? Smart money, ou seja, um dinheiro inteligente. O capital especulativo, ele é o capital que você investe não em coisas concretas, mas sim você faz o seu dinheiro gerar mais dinheiro. É um capital, geralmente, que você investe em bancos e ou bolsas de valores, tá? A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas lousas de como funciona um banco e como funciona uma bolsa de valores. Mas só para vocês entenderem o que significa isso para o processo do capitalismo, hoje há um predomínio total, tá? Hoje, na fase do capitalismo que a gente está, que é o capitalismo financeiro e informacional, a gente tem um predomínio muito maior do capital especulativo frente ao capital fixo. Professor, isso é bom? Eu diria para vocês que isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Qual que é a parte positiva de você ter um grande investimento, por exemplo, em capital especulativo? É muito mais fácil você fazer investimentos, né? Ainda mais da maneira como a gente está hoje, galera, se você quiser e tiver dinheiro, claro, né? Você consegue no seu aplicativo, por exemplo, você baixa um aplicativo, sei lá, vou fazer propaganda aqui de aplicativos de investimento em bolsa ou em bancos. Mas você pode ir lá, nossa, eu quero investir agora, acho que a Petrobras vai crescer, hein? Você abre a conta numa corretora, você vai lá e investe, quero ações da Petrobras. Você compra um pedacinho ali da empresa da Petrobras, percebe? Ou então, sei lá, nossa, a renda fixa está investindo muito, você vai lá e investe lá. Então o dinheiro ele circula de maneira muito mais fácil. Só que da mesma maneira que é muito mais fácil você investir, e isso popularizou um pouco mais os investimentos, da mesma maneira é mais fácil a coisa ir por água abaixo. Como assim, professor? Vamos tentar imaginar uma situação. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, num século XVIII, tá? 1700 alguma coisinha. Aí, sei lá, teve uma crise na Inglaterra. Eu sou empresário, eu tenho uma série de indústrias na Inglaterra. Estoura uma crise financeira ali. Cara, a tendência, claro, é que eu feche algumas indústrias, minha indústria passe por um período de crise, etc. Mas eu não vou fechar todas as minhas indústrias. Eu não vou gerar desemprego em massa. Percebe? Quando a Inglaterra entra numa crise, por exemplo, é difícil que essa crise seja tão grave assim, que ela se intensifique tão fortemente assim. Porque é um capital concreto que está lá. Eu vou ter que o quê? Destruir a minha indústria, vender os meus produtos, demitir funcionário, é uma coisa muito mais complexa. Hoje em dia, com o capital especulativo, as crises financeiras, elas afundam o país, mas elas fazem o país retomar de uma maneira muito significativa. A gente percebe isso com o Covid, galera. Com o Covid, com o coronavírus. A gente teve a nossa Bolsa de Valores. Vou dar só um exemplo, depois eu vou falar exatamente o que é isso. A nossa Bolsa de Valores estava em 120 mil pontos, aí estourou o Covid-19, a Bolsa de Valores caiu para 60 mil pontos em questão de um mês, muita gente perdeu muito dinheiro, e hoje já está no patamar de 103 mil pontos de novo. Percebe como isso porque a pandemia, percebe, ainda está bastante, né, 100 mil mortos, essas coisas. Então, é uma coisa muito intensa, essa circulação é muito intensa. Então a gente tem uma grande variação de investimentos de uma maneira muito rápida. E isso faz com que países entrem numa crise de uma maneira muito significativa e que essas crises sejam muito mais fortes, mas que também, se o país se mostrar aberto para investimentos, retomada do crescimento, os investimentos eles também voltem de maneira bastante fácil, tá bom? E é por isso, né, que a gente chama de smart money, dinheiro fácil, dinheiro que circula, ainda mais com a digitalização que a gente tem hoje, ou esse capital volátil. Belezinha? Vamos entender como funciona um banco, tá? Como funciona um banco e como que funciona também a Bolsa de Valores. Galera, tira um print aqui, ó. Para que a gente consiga entender o funcionamento de uma
do funcionamento de um banco, como que ele efetivamente funciona, eu queria só dar uma noção para vocês antes do que seria essa taxa Selic, também conhecida como a nossa taxa básica de juros. Quem define isso é o Copom, né, que é o Comitê de Políticas Monetárias Brasileiro, que é como se fosse um organismo do nosso Banco Central. O Banco Central no Brasil, ele é afiliado, né, faz parte da instituição de Estado, ou seja, quem define as políticas econômicas do país é o Estado. Professor, isso é bom? Eu diria para vocês que isso é perigoso, e a gente já vai entender o porquê. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central, que é o Fed, né, o Federal Reserve americano, ele é dissociado de Estado. Então, independente, sei lá, se o presidente americano quer aumentar, abaixar a taxa de juros por uma questão populista, quem vai definir se efetivamente vai subir e baixar a taxa de juros, emissão de papel moeda, facilidade do crédito, não é uma política de Estado, e sim uma política que mira meramente questões econômicas. O que é bom para a economia, mas socialmente pode representar alguns tipos de risco. Por quê? Vamos imaginar que, por exemplo, a situação de um país está um pouco descontrolada. Meu Deus, crise econômica, tal, não sei o que lá. Qual seria uma medida populista? Vão baixar a taxa de juros, porque as pessoas vão consumir mais, a gente vai entender como isso funciona, as pessoas vão consumir mais, e isso vai melhorar minha popularidade. Isso pode acontecer no Brasil. Nos Estados Unidos, mesmo que o presidente ele queira baixar a taxa de juros para fazer com que as pessoas consumam mais, cresçam economicamente, isso pode não acontecer se o Fed, se o Banco Central americano julgar que economicamente a coisa não é viável. Então tem a parte positiva, porque economicamente é mais responsável, independe se vai ser uma coisa boa ou ruim para o presidente, mas em compensação, toda vez que você olha somente a parte econômica, ignorando a parte social, mesmo que seja com aspecto político, isso, claro, representa o perigo. A gente nunca pode esquecer que a economia serve à sociedade. Nunca a sociedade deve servir à economia. A gente tem que fazer esse tipo de distinção, tá? Então, quando eu falo para vocês essa taxa Selic, é a taxa básica de juros, que é definida pelo Banco Central. O Brasil hoje, ele tá, galera, com uma taxa Selic de 2% ao ano. É a nossa mínima histórica. O que é isso, professor? Essa taxa básica de juros é uma espécie de recomendação que o Estado faz para que os bancos pratiquem os seus juros. O que é os juros, professor? Os juros, ele nada mais é do que, deixa eu até colocar aqui para vocês, uma definiçãozinha. Os juros, ele nada mais é do que o preço que você paga pelo dinheiro. Como assim, professor? Como assim? Imaginem vocês, por exemplo, eu sou um cara podre de rico. Mentira, eu não sou, tá? Mas imagina que eu tenho R$1 milhão. Aí eu quero, por exemplo, um amigo meu quer, sei lá, dinheiro emprestado porque ele quer abrir um empreendimento, fazer um comércio, etc. Eu falo assim, pô, legal. Eu até te empresto dinheiro, mas existe o risco de você não me pagar. E além do que, por que eu te emprestaria dinheiro e não faria outro investimento? Então, vou fazer o seguinte, eu te empresto dinheiro desde que você me pague, sei lá, 5% do que eu te emprestar. Então, eu, sei lá, emprestei. Eu já vou começar com matemática, eu vou fazer números bem facinhos para facilitar a nossa discussão, tá? Eu vou te emprestar R$100. Você vai pagar 5% ao mês. Eu sou meu careiro, tá? 5% ao mês. Isso quer dizer que eu vou emprestar R$100 para ele e ele vai ter que me pagar pelo empréstimo que eu estou fazendo R$5 por mês. Isso é os juros. É o preço que você paga para ter acesso àquele dinheiro. O dinheiro não é uma mercadoria? O preço que você paga para ter acesso à mercadoria é justamente os juros, tá? Só que o Banco Central ele fica regulando essa taxa básica de juros. Por quê? Porque o Banco Central ele pode querer melhorar a nossa economia ou baixar a nossa economia. Professor, tem uma dúvida. Então, por exemplo, tudo que o banco empresta, os empréstimos que faz para comprar uma casa, para comprar um carro, etc. Esses empréstimos eles são definidos pela taxa básica de juros. Sim. A taxa básica de juros está em 2% ao ano. Sim. Por que eu não pago 2% ao ano, então, quando eu vou fazer um financiamento de um carro? Quando eu vou fazer um financiamento de um imóvel? Essa diferença que existe entre o que a taxa básica de juros, entre a taxa Selic e o que efetivamente o banco te cobra, é um conceito que a gente vai chamar de spread bancário. Esse spread bancário é a diferença entre a taxa Selic e efetivamente o que o banco te cobra. Mas por que tem esse spread bancário, essa diferença? Vamos pensar, por exemplo, alguns fatores que levam a isso. Primeiro, a concorrência de bancos no Brasil ela é lamentável.
Para vocês terem uma noção, nós temos hoje no Brasil 5 bancos que controlam mais de 80% de todo o dinheiro que é armazenado no Brasil. Fica na Caixa, do Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Esses 5 bancos controlam mais de 80% de todo o dinheiro. Não tem concorrência entre eles. Então o que eles podem fazer? Eles combinam juros mais alto, porque aí o cara vai ser obrigado a pagar esses juros que o banco está oferecendo para ele, senão ele não vai ter acesso a nenhum tipo de crédito. Então essa falta de concorrência é um dos motivos que leva a esse spread bancário ser tão grande. Aqui no Brasil, galera, o crédito, o quanto que você paga para fazer um financiamento com o banco, é uma coisa absurda. Ainda mais se a gente falar de um cheque especial ou até mesmo um parcelamento no cartão de crédito, tá? Uma coisa assim, galera, que beira o absurdo efetivamente. O cheque especial, depende do banco, você pode pagar uma taxa de 200% ao ano, sendo que a nossa taxa Selic é de 2% ao ano. Olha essa diferença do spread bancário. Mas não é só isso, tá? Outra coisa que também faz com que essa diferença seja muito grande, cara, que nem eu falei, é capitalismo. É questão da lei da oferta e da procura. Aqui no Brasil, existe uma insegurança jurídica muito grande. Como assim? Vou imaginar que, por exemplo, isso é uma coisa que efetivamente está rolando. No Senado e na Câmara dos Deputados, está tendo uma discussão do Estado definir, olha, só pode cobrar no máximo 30% de juros ao ano. Ou seja, o Estado vai lá, o Poder Judiciário, STF, qualquer coisa, por meio de uma canetada, muda as regras do jogo. E aí, o banco, galera, se ferra. Se ferra entre aspas, né? Nossa, como o banco é bonzinho, não é isso que eu tô falando. Mas o banco, ele é obrigado a mudar as regras do jogo enquanto o jogo está sendo jogado. E isso vai fazer com que o banco perca dinheiro muitas vezes. Às vezes, vou imaginar, por exemplo, o cara vai lá, pega um crédito, sei lá, 500 mil reais. E se o cara não pagar? O que o banco vai fazer com ele? O banco pode entrar na justiça, mas e se o cara não tiver imóveis no nome dele? E se o cara não tiver nada no nome dele? O banco vai tomar um prejuízo gigantesco. Então o banco ele faz todas essas contas, todos os riscos que existem para emprestar dinheiro e toda a insegurança jurídica, o que o Poder Judiciário obriga os bancos a fazerem, e coloca tudo na conta, além do lucro que a gente sabe que o banco também quer ter. Então esse spread bancário, por essas questões judiciais, por essa interferência muito grande, às vezes que a justiça faz dos bancos, e por essa concentração de banco, é muito grande. E isso é um fator que desincentiva o crescimento econômico, torna os empréstimos muito mais caros aqui no Brasil, tá? O spread bancário é uma coisa absurda no Brasil, absurda. Beleza. Que nem eu falei para vocês, o Brasil hoje, ele tá com uma taxa Selic de 2% ao ano. Cara, recorde negativo, tá? Negativo no bom e no mau sentido, ou seja, a mínima histórica, eu tô falando. Qual que é o sentido disso? Se os juros, eles estão muito altos, aqui no Brasil a gente já chegou a ter juros de 14% ao ano, os investimentos em renda fixa, quando eu falo renda fixa, é, sei lá, uma poupança. Pô, você coloca o seu dinheiro na poupança, é certeza, você vai ter um rendimento de tantos por cento ao mês. Se a economia está bem, se a economia está mal, o rendimento vai ser esse. É pré-definido, isso é uma renda fixa, você nunca vai perder dinheiro. Mas claro, já que o risco ele é baixo, a tendência é que você ganhe menos. Geralmente, esses investimentos em renda fixa, eles são atrelados à taxa Selic. Então, se a taxa Selic está alta, a tendência é que a renda fixa seja mais atrativa. Por quê, galera? porque você não corre risco e mesmo assim seus investimentos vão ser lucrativos. Ou seja, o mercado internacional também começa a olhar com bons olhos. Opa, Brasilzão, ó, tá pagando uma grana pesada para eu colocar meu dinheiro lá. Como a gente fala em investimentos, geralmente eles são feitos em dólar, muitos dólares tendem a entrar na economia brasileira. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você atrai mais dólares para o seu país. Se você quer, por exemplo, valorizar a sua moeda ou desvalorizar o dólar, é uma boa pedida, aumentar a taxa de juros, tá bom? Então, ó, entram mais dólares, a tendência é que o dólar caia de valor. A gente pode falar também que os empréstimos vão ficar mais caros, que nem eu falei para vocês. Os empréstimos, além do spread bancário, que é uma coisa que acontece, eles também são baseados nessa taxa Selic. Se a taxa de juros está muito alta, os empréstimos ficam mais caros. E aí, se você quer fazer um financiamento de um imóvel, se você quer fazer um financiamento de um carro, etc., você não vai conseguir comprar esse carro, não vai conseguir comprar, tá? Os empréstimos ficam muito mais caros de você conseguir adquirir. Como as pessoas pegam menos dinheiro, as pessoas consomem menos. Opa, aqui até coloquei errado aqui, galera, perdão, ó. Não é incentivo ao consumo aqui não, tá? Aqui é um entrave ao consumo. Por quê? Porque como a economia, ela tá muito caro você pegar empréstimos, você vai pagar uma parcela muito pesada. Então, as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado, vai travar um pouco o consumo do seu país. Já que as pessoas estão consumindo cada vez menos,
a inflação tende a se controlar. Isso é uma medida que geralmente o Banco Central faz. Se a gente percebe, por exemplo, que a inflação, ou seja, o aumento do preço das coisas, né? A inflação nada mais é do que o aumento do preço das mercadorias. Se a gente percebe que a inflação tá acontecendo muito, um dos fatores que pode estar levando a isso é justamente o consumo muito exagerado. As pessoas estão pegando muitos empréstimos, as pessoas estão consumindo demais. Imagina você comerciante. Você comerciante, quando percebe que tem muita gente comprando da sua loja, que as pessoas estão com dinheiro, você pode aumentar o preço da sua mercadoria. Isso é inflação. Então o Estado, quando ele quer controlar a inflação, quando ele quer reduzir o aumento do preço das coisas, ele meio que dá uma segurada no crédito, faz as pessoas pegarem menos dinheiro emprestado e isso controla a inflação, tá bom? Então aumento dos juros. A renda fixa é mais atrativa, você coloca mais dinheiro no banco, fica mais caro pegar empréstimo, você controla a sua inflação, já que as pessoas tendem a consumir menos. A situação que o Brasil está hoje é justamente o contrário. A gente está com juros baixíssimos. Aliás, o mundo, nessa tentativa de retomada do crescimento econômico e tal, está com juros muito baixos. Tem países que estão com juros negativos. Alemanha, Japão, tá tudo na tentativa de incentivar o crescimento. Pega dinheiro, pelo amor de Deus, e gasta esse dinheiro para a gente voltar a crescer, gerar emprego, etc. Isso vai fazer com que a renda fixa seja pouco atrativa. Você pega poupança, Tesouro Selic, CDB, CDI, todos esses rendimentos de renda fixa, eles ficam pouco atrativos. Isso é um fator que afugenta investimentos estrangeiros. Pô, você pega o risco do Brasil não te pagar, tá certo que o Brasil é um país até que relativamente confiável, mas se o juros está baixo, se o dinheiro que eu coloco lá vai me render pouco, você preferir investir, sei lá, nos Estados Unidos ou no Brasil? Pô, os Estados Unidos é um país que tem uma segurança de retorno dos investimentos muito maior, com toda certeza, tá bom? Então a tendência é que saia um pouco de dólares. Se os dólares saem, a tendência é que essa moeda se desvalorize. Por quê? Porque vai ter menos dólares em comparação com o real. O crédito fica muito mais fácil. Então você pode parcelar o seu carro muitas vezes, você pode parcelar o seu imóvel muitas vezes. É um incentivo ao consumo. Só que, claro, deixa eu até trocar, né? Que eu troquei ali, não troquei aqui. Se é um incentivo ao consumo, há o risco também de uma inflação. As pessoas vão pegar muito dinheiro emprestado. Se as pessoas pegam muito dinheiro emprestado, há uma tendência que as coisas também aumentem de preço. Então percebe a dificuldade que o Banco Central tem? O Banco Central ele tem que ficar regulando essa taxa de juros para fazer. Se eu colocar os juros muito baixos, isso pode gerar inflação, as pessoas vão consumir demais, aumentar muito o preço das mercadorias, mas em compensação, vão sair dólares. A moeda tende a se desvalorizar. Em compensação, se eu aumento a minha taxa de juros, eu travo a minha economia. As pessoas pegam um pouco de dinheiro emprestado. Mas é um jeito de controlar a inflação e atrair dólares para o meu país, tá? É assim que funciona a taxa Selic. Todos os bancos aqui no Brasil, eles têm como base da prática da taxa de juros a taxa Selic, mas sempre levando em consideração o tal do spread bancário. Certo? Tira um print aí, galera. Vamos entender então, pessoal, como que funciona um banco propriamente, tá? Como que os bancos ganham dinheiro e, aliás, muito dinheiro. A gente sabe que aqui no Brasil, independente de crise econômica, etc., a gente tem Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, os caras lucram bilhões em cima aí da população brasileira, mesmo em épocas de crise, tá? Imaginem vocês, galera, eu sou o Ricardo, beleza? Prazer, Ricardo. Eu vou lá, ganho um dinheirinho, ganho meu saláriozinho, R$1.000, tá? Quando eu pego meus R$1.000, eu vou guardar ele num banco. Eu quero fazer um investimento, e eu, como sou um cara meio precavido, não quero fazer investimento em bolsa de valores porque eu acho muito perigoso. Eu vou lá e falo assim, banco, seguinte, ó, eu tenho R$1.000. Você tá interessado nos meus R$1.000? O banco fala, sim. E eu falo assim, então beleza, o que você vai me oferecer em troca dos R$1.000? O banco fala, seguinte, ó, Ricardo, a taxa Selic tá em 2% ao ano. Vamos fazer o seguinte, eu te pago 2% ao ano para você deixar esses R$1.000 comigo. Pode ser? Eu falo, beleza, aceito. Cara, 2% ao ano. Nesse caso, quer dizer que o banco ele tá me pagando R$20 por ano para que eu deixe R$1.000 com ele. Tá bom. Nossa, professor, mas o banco é burro? O que ele vai fazer com esses R$1.000? Calma, sabe por quê? Porque tem aqui, ó, várias pessoas. Vamos pegar um caso só primeiro. Tem o Zé. O Zé é um cara que está desesperado para fazer um investimento. O cara ele quer, por exemplo, sei lá, abrir o seu comércio. E para abrir o seu comércio, vou pegar um valor aqui irrisório, tá? Só por exemplo. Ele precisa de R$1.000. O que o banco fala? Ô Zé, o Ricardo, ele me emprestou R$1.000.
você quer os R$ 1.000 do Ricardo? O Zé fala, quero sim. O banco vai lá e fala, beleza, toma os R$ 1.000 do Ricardo. Só que, Zé, seguinte, você sabe que tem uns juros em cima disso, né? Eu vou te cobrar um valor para emprestar esse dinheiro para você. Eu tô dando R$ 20 por ano pro Ricardo para ficar com R$ 1.000 dele. Zé, eu vou te cobrar 80% ao ano. Pode ser? Ou seja, o banco vai estar cobrando aqui, galera, R$ 800. Não, professor, mas é um valor muito alto. É, muito alto. Se alguém já fez financiamento de apartamento ou de carro, sabe o que eu tô falando, tá? Você pega aí um apartamento que você pagaria, sei lá, R$ 500. Se você for financiar esse apartamento em, sei lá, 30, 35 anos, no final do seu financiamento você está pagando 3 apartamentos. E eu não estou exagerando, tá? Você vai pagar R$ 1.500.000. Você pega um carro, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez um parcelamento de um carro popular. Ele pegou um Peugeotzinho, na época estava avaliado em uns R$ 20.000, né? E ele fez o financiamento completo. Ele não tinha dinheiro para dar entrada nem nada, ele foi e financiou com o banco. O que o banco fez? O que é um financiamento? O banco vai lá e ele compra a casa da pessoa. Então, sei lá, financiamento de um carro, de uma casa. Ele foi lá e comprou, meu amigo chamado Danilo, né? Ele comprou o carro pro Danilo. E aí o banco é dono do carro. E aí você tem que ir parcelando, pagando parcelado com juros, o dinheiro para o banco. Você vai comprando o carro do banco, tá bom? Então o banco faz um empréstimo, ele compra no seu nome e você vai devolvendo. Tanto que se você parar de pagar as parcelas, o banco fica com o seu carro. Claro, é dele. Se você parar de pagar as parcelas da sua casa, o banco fica com a sua casa. A casa é deles, eles têm cash ali para pagar à vista. Ou seja, o banco ele está pagando 2% ao ano para eu emprestar R$ 1.000 para ele e está cobrando dos meus R$ 1.000 para emprestar para o seu Zé 80% ao ano. Essa diferença, é um absurdo isso. Exatamente, tá? Essa diferença é a maneira como o banco lucra. Só que calma, porque o pior ainda não veio. Sabe por quê? Porque além do Zé, a gente também tem a Maria. A Maria, galera, também está interessada em fazer investimento. E ela também precisa de R$ 1.000. E aí o banco vai lá e vai emprestar R$ 1.000 para Maria. Os meus R$ 1.000. Não, o senhor não pode. Já emprestou para o Zé. Você que pensa, galera. Por quê? Aí chega uma parte complicadinha, hein? Aqui, ó, mais R$ 800 para o banco. Então percebam que com os meus R$ 1.000, o banco já conseguiu fazer 1.600, tá? Só que percebam, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é uma coisa digital, dinheiro é uma coisa que não existe hoje. Por exemplo, eu falo para vocês, olha, eu trabalhei num colégio e chega lá no final do mês, o colégio deposita uma grana na minha conta. Sei lá, deposita R$ 1.000, tá? Fictício aí, R$ 1.000. Não é que assim, sai um caminhão carregado de dinheiro físico, papel moeda, da caixa forte do cofre do colégio, pega R$ 1.000, vai lá o caminhãozinho e deposita R$ 1.000 concretos na minha conta. Não, é uma informação. Sai R$ 1.000 da conta do colégio, vai R$ 1.000 para minha conta. De verdade, galera, esses R$ 1.000 podem nem existir. Os bancos aqui no Brasil, e isso é uma coisa que a gente vai chamar de índice Basileia. Índice Basileia. Os bancos, eles não precisam ter o dinheiro que eles dizem ter. Aqui no Brasil, esse índice Basileia, ele varia, depende muito do banco, claro, né? Mas ele varia, geralmente, de 11% a 15%. Como assim, professor? Os bancos, efetivamente, eles têm ali em papel moeda 11% a 15% do que eles dizem ter. Então, se o banco, só para facilitar a nossa conta, empresta R$ 1.000, é porque ele tem que ter em caixa 150. Se o banco empresta, não vou complicar as contas, tá? Se o banco empresta R$ 1 milhão, é porque ele tem em caixa 150 mil. Tanto que, imaginem vocês, uma situação hipotética. Todo mundo resolve tirar o dinheiro do banco ao mesmo tempo. Não tem. Só 15% a 11% do valor está ali no banco. Então o banco ele pega os meus R$ 1.000, empresta para o Zé, empresta para Maria, empresta para a Jussara, vai emprestando para todo mundo. E vai ganhando um monte aqui de R$ 1.000. Ou seja, vocês estão percebendo, galera, que o banco, muito mais do que uma instituição, ele é como se fosse um intermediário. Ele pega dinheiro pagando pouco
para quem quer fazer investimento, para quem quer dar dinheiro para ele, e ele empresta dinheiro para outras pessoas, cobrando um juros muito mais significativo. Esse valor aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Esse valor, ele deveria ser regulado pela taxa básica de juros, mas ele não é justamente pelo spread bancário, pela falta de concorrência, pelo oligopólio, pela concentração de bancos e pelo lucro também, né, que o banco está interessado em ganhar das pessoas. Tudo bem, galera? Essa é a maneira como os bancos ganham dinheiro no Brasil. Professor, tem uma ideia. E se a gente eliminasse intermediário? Ó, sai banco, eu, Ricardo, vou emprestar dinheiro para o Zé, emprestar dinheiro para Maria, emprestar dinheiro para Justiça. Não pode. Isso no Brasil e no mundo, tá? Se chama agiotagem. Ou seja, você é um agiota, você empresta dinheiro sem ter ali uma legislação, né, seguindo regras do governo, etc. Você pode até ser preso por isso, tá? Então, essa questão de empréstimos, isso tem que ser regulado pelo Estado, por instituições financeiras. Certo? Então, galera, pense muito bem, tá? Aqui, até saindo um pouquinho da aula, né? Olha, dicas financeiras com o professor Ricardo. Não se metam, galera, em financiamento, tá? Não se metam em empréstimos muito longos, não fiquem utilizando o cheque especial. Eu sei que dá uma satisfação, né? Pô, nossa, eu consigo comprar ali uma coisa, vou parcelar em 30 vezes. Só que você começa a parcelar em 30 vezes, um monte de coisa vai saindo do seu escopo, vai saindo do seu controle, você se vê afundado em dívidas, com ainda 2 anos para pagar, entra dinheiro e já sai direto para o banco pagando um juros absurdo. Eu sei que, assim, claro, né, tem gente que não tem escolha, porque o cara ali, ele vive no limite da sobrevivência. O cara ganha dinheiro para conseguir ter alguma coisinha, uma televisão, um alimento, alguma coisa, ele tem que ficar parcelando em várias vezes. Eu sei que isso existe. E os bancos vão consumindo juros em cima dessas pessoas. Mas, se você tem condição e faz isso por conveniência, porque eu quero comprar, minha dica, tá? Segura um pouquinho e depois compra. Faz uma poupancinha e depois compra. Existem pessoas que até recomendam, galera, que nem vale mais a pena você comprar seu imóvel próprio. A não ser que você compre à vista, claro, né? Mas se a gente está falando, por exemplo, de fazer um financiamento em 30 a 35 anos, pô, guarda esse dinheiro, vive de aluguel, você vai gastar menos, né, para pagar um aluguel. Quando você tiver uma grana legal para fazer um financiamento e investimento, você paga uma entrada, uma parcela significativa e financia só um pouquinho. Com certeza o dinheiro que você vai perder vai ser muito menor do que se você quiser comprar sua casa própria sem nada de entrada, pagando um juros absurdo. Tudo bem? Tira um print aqui, ó. E vamos ver agora a Bolsa de Valores, né? Como que ela efetivamente funciona. Pessoal, de novo, né? Ah, nossa, o Ricardo está me recomendando, estou investindo. Não estou recomendando nada, tá? Estou explicando para vocês como funcionam. Acho legal, né? Ter um pouquinho de educação financeira. Claro que aqui a nossa intenção não é essa, tá? A nossa intenção é para vocês entenderem, para colocar numa provinha de geografia, história, o funcionamento, e até mesmo numa redação. A gente poderia fazer um curso aqui de educação financeira. O que vocês acham? Eu gosto, hein, galera? Eu amo, tá? Já vou avisando. Mas enfim. Quando a gente fala de uma bolsa de valores nada mais é do que um local onde você compra e vende ações. Um balcão de negócios, tá? Ah, eu compro e vendo ações, né? Beleza, mas o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma pequena porcentagem da sua empresa. Então, vamos pegar, por exemplo, ó, imaginem vocês que eu, não sei se vocês sabem, mas eu tenho meu sonho, vou realizar. Ricardo Globo. Eu vou ter a maior empresa do mundo de produção de globos terrestres. Os melhores globos do mundo. Isso aqui é uma amostra grátis, tá? Do que vai ser a Ricardo Globo. Beleza. E aí eu decido, né? Minha empresa tá indo super bem e tal, beleza. Só que eu só tenho uma filial em São Paulo. E eu quero expandir. Eu quero, sei lá, fazer uma filial em outros lugares do Brasil. Quem sabe a Ricardo Globo vir uma transnacional. Imaginou, galera? Que sucesso? Tá? Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso. O que eu posso fazer? Ou eu posso pegar dinheiro num banco, fazer um financiamento, mas eu já mostrei para vocês, galera, como os juros eles são abusivos. Então pode ser que mesmo eu ganhando bastante dinheiro, não vai pagar o preço dos juros que os bancos cobram aqui no Brasil, porque é uma coisa absurda. E aí eu posso ter a intenção de ir para Ricardo Globo, de ir para a Bolsa de Valores. Quando a gente fala, galera, de empresas no Brasil, existem 2 tipos de empresa. Existem as empresas que são SA, que são empresas que têm ações negociadas na Bolsa, e tem as empresas LTDA, empresas limitadas, que são empresas sem ações na Bolsa de Valores. Tá? Então a minha empresa era Ricardo Globo LTDA, a empresa era 100% minha. Mas eu quero captar recursos. Eu quero, galera, ganhar dinheiro, né, pegar um dinheiro para conseguir abrir uma filial, melhorar minha produção e tal. O que eu faço? Eu vou lá e falo assim, seguinte, tô no Brasil, né? Ô Bovespa, a Bovespa, que para quem não sabe, é a Bolsa de Valores brasileira, né? A Bolsa de Valores que está concentrada ali em São Paulo. Bovespa, seguinte, ó, tem interesse em colocar Ricardo Globo
na Bovespa, tem interesse em negociar ações. O que a Bovespa vai fazer? Ela vai ver quanto que efetivamente vale a minha empresa. Ela vai fazer, galera, o que a gente vai chamar de valuation. Ó, vai fazer um valuation da minha empresa. Então ele mede quantos funcionários eu tenho, qual a minha perspectiva de lucro, sei lá, quais são os equipamentos, quanto que eu tenho e fala assim, pô, legal, sei lá, a Ricardos Globo vale 10 milhões de reais. Tô bem na fita, hein? 10 milhões de reais. A Bovespa fala o seguinte, Ricardo, você quer negociar quantos por cento das suas ações? E aí, eu decido, olha, Bovespa, é o seguinte, 60% das ações vai ficar comigo, Ricardo. Eu quero ser acionista majoritário da minha empresa ainda. Mas 40% da minha empresa, da Ricardo Globo, eu quero transformar em ações. E aí, o que a Bovespa vai fazer? Através de cálculos específicos dos economistas ali. Desses 40%, que estão valia 10 milhões, né? Que equivalem a 4 milhões de reais, ele vai dividir esses 40% em uma série de pedacinhos, uma série de porcentagens pequenininhas. Vou chutar um número aqui, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, ele decide que uma ação da minha empresa vai equivaler a 0,1% da empresa. Tá? Isso é uma ação. E ele define. Cara, eu não calculei antes, tá? Então pode ser que as contas estejam um absurdo. Ele fala assim, bom, eu vi que a empresa valia 10 milhões, você está querendo colocar 4 milhões, isso quer dizer que uma ação, eu vou ver para decidir, uma ação vai representar 0,01% da empresa. Eu fiz os cálculos e eu vi que uma ação vai ser negociada, então, sei lá, não sei exatamente, tá? A R$25. Ou seja, 0,01% é R$25. E ele joga, galera, todos essas, uma ação, esse 0,1%, deixa eu fazer as contas de cabeça aqui, né? 1% seriam 100, então ele vai jogar 4.000 ações, olha lá, 4.000 ações no valor de R$25 no mercado de ações. E aí as pessoas vão ver, sai a notícia, Ricardo Globo entra na Bolsa de Valores. Pô, que legal, a Ricardo Globo está crescendo, eu tenho uma perspectiva, o Ricardo é um ótimo gerente, o Ricardo quer expandir a marca, certeza que a empresa vai melhorar. Então as pessoas, elas vão começar, galera, pouco a pouco, a comprar ações da minha empresa. Comprar esses R$25. A Bovespa vai ficar com uma partezinha desse valor, claro, mas vamos pegar, sei lá, que R$23 vão vir para mim. Ou seja, eu vou continuar com 60% da empresa, mas todas essas ações, todos esses R$23, descontados os R$200, né, que ficam com a Bolsa de Valores, para fazer investimentos. É uma maneira de eu captar recursos. Toda vez que uma empresa abre capital na Bolsa de Valores, que se torna uma empresa SA, ela tem chance de aumentar os seus investimentos porque entra uma quantidade absurda de capital. Só que, claro, eu deixei de ser dono de 100% e agora eu sou dono somente de 60% da minha empresa. Professor, tem uma dúvida. E se, por exemplo, sua empresa lucra? O lucro não vai ser todo seu. Verdade. Galera, todo esse dinheiro, vamos imaginar que, por exemplo, a minha empresa deu 1 milhão de lucro no ano. Eu vou ter que ver todos os acionistas da minha empresa e pagar o lucro percentualmente para esses acionistas. Então, por exemplo, uma ação equivale a 0,1% da empresa, eu vou ver, olha, R$1 milhão foi o que a empresa lucrou. Então, um acionista que é dono de um pedacinho da minha empresa vai ter 0,01% de lucro desse 1 milhão, vai vir como uma forma de dividendo, é o que a gente chama de dividendo, né? É o lucro sobre a ação que você tem. Tem empresa na Bolsa de Valores que nem paga esses dividendos. Por quê? Porque mesmo que a empresa lucre, ela está mais interessada em crescer. Então, imaginar que, por exemplo, eu, Ricardo Globo, consegui R$1 milhão de lucro. Só que eu sou uma empresa que estou em franca ascensão. Eu não vou efetivamente distribuir para os acionistas esse lucro. Eu vou reinvestir esse 1 milhão para abrir uma transnacional, para abrir uma filial em outro país, para fazer mais investimentos, tá? Então, tem vários tipos de empresa. Geralmente, tá? Empresas mais bem consolidadas, empresas assim, já bem estabilizadas, lideranças de mercado, a gente pega os bancos, Bradesco, Itaú, etc. Geralmente eles pagam dividendos constantes, porque, galera, onde mais que o Itaú vai investir? Não tem mais o que investir, é um lucro que está ali consolidado, tá? Então ele distribui ali para os acionistas, né, uma partezinha ali, de acordo com o número de ações que você tem, e existem empresas que estão mais em ascensão, que estão crescendo, a gente pega, sei lá, a Via Varejo, que é dona da Casas Bahia, né, que está em franca ascensão, aí geralmente essas empresas, elas não pagam esses dividendos. Elas acabam reinvestindo para conseguir aumentar, valorizar, etc. Então existem duas maneiras de você, investidor,
ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Como? Galera, convenhamos. Ou você, vou imaginar que, por exemplo, vai, R$ 25. A R$ 25. Aí, sai a notícia. A Ricardos Globo é liderança mundial, né, na produção de globos terrestres. Mais pessoas vão ficar interessadas em comprar essas ações. O acionista que comprou a R$ 25, agora ele percebe que já tem gente disposta a comprar, por exemplo, a R$ 29 a minha ação. Eu comprei um monte de ação a R$ 25 e agora estou revendendo essas ações a 29. É grana que eu estou ganhando. Percebe? Ou eu posso ganhar dinheiro com esses dividendos. Ou posso ganhar dinheiro com essa parcela de lucros que vai acontecendo na Bolsa de Valores, tá? O que geralmente um bom investidor, um cara que sabe mexer na Bolsa de Valores, ele faz? Ele não vai com a maré, ele vai justamente contra a maré. Por quê? Vou imaginar, por exemplo, crise de 2008. Ou então mesmo a questão vamos pegar o caso do brasileiro aqui, tá? A nossa Bolsa de Valores, ela tem um índice chamado de índice Bovespa. O que esse índice Bovespa ele faz? Ou Bovespa ou Ibovespa, tá? O que ele faz? Ele pega as maiores empresas que têm ações na Bovespa e vê se as pessoas mais quiseram comprar ações ou se mais estão vendendo ações. Esse índice Bovespa, ele mede se o mercado brasileiro está sendo atrativo para investimentos ou se as pessoas estão querendo se livrar dessas ações, tá? Esse índice Bovespa, ele estava sendo negociado a 120 mil pontos antes da época do coronavírus. Isso quer dizer que as ações elas estavam muito valorizadas, elas estavam valendo muito. As pessoas estavam comprando bastante, negociando bastante e tal. Até porque, como o Brasil está num período de taxa de juros baixo, a nossa renda fixa está pagando muito pouco. Então as pessoas, para conseguir ganhar uma graninha, estão indo para a renda variável, estão indo para o mercado de ações. Só que imagina que o cara foi lá e comprou uma ação quando a Bovespa estava a 120 mil pontos. Coronavírus, despencou para 60 mil pontos. Tem empresas que estavam sendo, sei lá, uma ação estava sendo negociada a R$25, caiu para R$4 o valor da ação. Só que imagina que as pessoas geralmente não compram uma ação, compram 100 ações, 1.000 ações, 500 ações, sei lá, 500 mil ações, tá? Uma coisa assim, absurda, eu estou colocando proporções baixas para facilitar a nossa conta. Então imagina o tanto dinheiro que o cara perdeu. Só que imagina também o quanto dinheiro que o cara ganhou em cima disso. Se ele conseguir prever que ia acontecer uma queda do valor das empresas, ele vendia quando a ação estava valendo 25, e aí depois ele vai comprar a mesma ação quando estiver valendo a R$4. Quem tem muita grana lucra muito em época de crise econômica. Por quê? Porque ele sabe, galera, que não é que a empresa vai sumir, é que as pessoas estão com medo. É um mercado muito especulativo, né? As notícias estão ruins, tá? Então as pessoas estão desesperadas. Deixa eu vender a ação antes que ela efetivamente caia. Só que todo mundo faz isso ao mesmo tempo, e aí a ação efetivamente vai cair, percebe? E aí você imagina, o cara que é um pouco mais calmo, tem mais estabilidade financeira, um dinheiro ali guardado, ele compra um monte, ele vendeu a 25, ele compra as mesmas ações a R$4. Daqui 6 meses, 1 ano, as ações voltam para R$25, ele vende a R$25 de novo. Percebe como esses caras ganham dinheiro na Bolsa de Valores? E hoje o mercado, galera, com as notícias que sai uma notícia, olha, briga entre Rússia e Arábia Saudita por conta do petróleo, cai a ação da Petrobras. Porque as pessoas estão ali no celular o dia inteiro. E hoje a compra e venda de ações não é mais no pregão que nem era antigamente, né? Compra tal ação, vende tal ação, não sei o que lá tá. Hoje é tudo pelo celular, galera. Você tem aplicativo que faz isso diretamente. Eu quero comprar ação agora, eu quero comprar ação agora, é esse valor, percebe? Então as notícias vão saindo e isso vai mexendo. Até uma das irmãs, as Kardashians, para vocês terem uma noção, elas conseguiram fazer um impacto gigantesco em uma ação na Bolsa de Valores. Era uma empresa americana, confesso que eu não vou saber o nome, tá? Mas era uma empresa de maquiagem. Ela fez um story no Instagram dela, que é uma baita referência, né? Muita gente assiste, falando que tal maquiagem era ruim. As pessoas, poxa, olha só, a tal Kardashian falou que a maquiagem é ruim. Isso vai fazer com que as ações daquela empresa, as pessoas vão pensar, poxa, se ela tá falando que é ruim, quer dizer que as pessoas vão achar que tá ruim mesmo. E elas vão tirar o dinheiro dessa empresa. Então deixa eu vender as ações antes que elas efetivamente caiam. Só que todo mundo pensa isso ao mesmo tempo, e aí como tem muita oferta de ações no mercado, e aí a ação realmente baixa. Percebe? Então é assim que funciona a Bolsa de Valores, com essa especulação. Você tem que comprar quando está valendo pouco e tem que vender quando está valendo bastante. Isso tudo, pequenas porcentagens da empresa. Beleza, galera? Deu para entender como que funciona aí? Brevemente aí, o mercado financeiro? Então tá, ó. Tira um print aqui, por favor. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.